virtuais. Olá, meus queridos amigos, amigas virtuais ou naturais do Facebook e pelas minhas andanças Brasil afora. Mais uma vez nós estamos aqui, nessa tarde de terça-feira, com o intuito de termos esse bate-papo descontraído, essa comunhão, tendo acima de tudo como intento compartilhar um pouco da cultura, da literatura, sobretudo brasileira. Ontem nós falamos um pouco sobre Lampião e hoje nós estaremos falando um pouco aqui, comentando alguns livros sobre a Guerra de Canudos. Evento esse que, na minha humilde opinião, não é tão propalado, sobretudo nas escolas, como deveria ser. A Guerra de Canudos, sem sombra de dúvidas, foi um evento marcante na história do Brasil e que, infelizmente, é tratado com displicência, sobretudo nas escolas. A culpa não é dos discentes nem dos docentes. Evidentemente que eu acredito que a minha voz não vai reverberar pelo coração do sistema e do Ministério da Educação, mas fica aí uma para que a gente pudesse ter um pouco mais de zelo à nossa história. E nesse tempo de quarentena, como eu já tinha dito ontem, para tudo na vida tem um ônus e um bônus. Essa quarentena, embora seja fruto de um momento lancinante na história da humanidade, mas nós podemos tirar proveito desse período, né? Porque a gente vai ter mais tempo, a gente vai ter mais tempo para orar, a gente vai ter mais tempo para interagir, também para relaxar, né? Então, como eu também prometi ontem, nós podemos, nesses momentos de entretenimento, bastante profícuo para a nossa formação, ao meu ver, nós vamos expondo também algumas opiniões, comentários. Então, você que está nos acompanhando pode entrar com seus comentários, com as suas perguntas ou as suas asserções sobre o tema. Discorde do que eu estou falando aqui e tem o seu direito. Eu gostaria de começar esse momento citando um poema. Nós vamos estar também recitando alguns poemas, tanto de autores já consagrados na literatura brasileira, quanto alguns desconhecidos e também os meus. Eu não recitei nenhum ontem, vamos começar hoje recitando alguns poemas para a gente já ter uma introdução nesse momento, né? Então vou recitar um dos meus poemas favoritos que eu escrevi há um tempo atrás e chama-se Ilusão. Sonhar tão demasiadamente, viver na ilusão confortante, olhar de esperança efervescente, utopia de amor penetrante. A miúde me assaltam desejos de partir sem dar explicação. São frutos de tristes ensejos, devaneios de incauto coração. Qual pedra jogada ao mar, qual folha levada ao vento, me perco no ilusório sonhar, sem a concretude de um alento. Muito bem, então, depois desse poema lúgubre que eu acabei de vos expor, vamos ao nosso tema, vamos ao nosso assunto, que é a Guerra de Canudos. Eu vou apresentar para vocês alguns livros que eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal e comentar um pouco acerca do que o livro vai trazer e um pouco da própria história e dos meus conhecimentos, das minhas pesquisas sobre a Guerra de Canudos, tá bom? Bom, então, para começar com chave de ouro, alguns livros da minha biblioteca, além de compor os livros, os meus acervos, alguns também são relíquias, nas quais, para eu manusear, ou para quando uma pessoa manusear, quando alguém vem aqui na minha casa,
a gente tem que usar algumas luvas, né? Porque são livros que já estão um pouco deteriorados e que são muito importantes para a história. Então, para conservá-los, eu mantenho eles num local isolado e sempre utilizo luvas para manusear. E esse primeiro livro que eu vou apresentar a vocês é uma relíquia que eu não conheço outra pessoa que tenha uma relíquia como essa. Se alguém conhecer, por favor, entre em contato, né, se alguém tiver essa relíquia. O primeiro livro sobre Canudos foi escrito em 1902, né? Aí uns 5 anos depois da Guerra de Canudos, que terminou em 1897. Boa tarde, Lucimar Mendes. Prazer revê-la, viu? E deixem também seus comentários, você que está nos acompanhando. Bom, esse primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, ele é a segunda edição dos Sertões de Euclides da Cunha. A primeira edição, como eu havia dito, é de 1902 e essa é de 1903. Não sei se dá para vocês verem aqui, né? 1903 é a segunda edição dos Sertões de Euclides da Cunha. Para manuseá-la, e quando alguém aqui em casa vem visitar, ver os livros da minha biblioteca, eu sempre peço para que a pessoa use, já tenho aqui em casa luvas próprias, né? Até dedicatória aqui, da época, né? Esse livro é da época, é de 1903, né? Então é um livro bastante antigo, tem mais de 100 anos, né? São 117 anos e está aparentemente conservado. Ele não está tão deteriorado quanto outros livros que eu tenho aqui em casa, também muito antigos, né? Então ele já não está tão deteriorado, está conservado apesar da idade dele. Então eu vou deixar ele por aqui. Desse livro, dessa edição, eu também tenho essa, vou até tirar as luvas, e os outros já posso manusear sem as luvas. Eu tenho essa outra edição, acho que é a mais nova edição dos Sertões de Euclides da Cunha, que é essa aqui. Essa aqui acho que é a edição de ouro, né? Eu não sei qual é a data dela, acho que é de 2009. É de 2009 essa edição. Bom, ela é da Martin Claret. Por aí, por onde eu ando, as pessoas não falam muito bem da Martin Claret. De fato, há alguns erros, né, que a Martin Claret ela comete. Mas eu não estou aqui para criticar nenhuma editora, não. Esse livro, que fala um pouco sobre o que aconteceu em Canudos, por quem esteve em Canudos, que foi Euclides da Cunha, muito embora de forma um tanto preconceituosa. Euclides da Cunha teve um olhar preconceituoso, infelizmente. Mas nós temos, depois de muitos anos de pesquisa, de estudos, outros historiadores que puderam falar um pouco sobre Canudos em perspectivas sociais, em perspectivas culturais, não somente históricas, no que aconteceu. Nós temos esse aqui, Antônio Conselheiro e Canudos, de Ataliba Nogueira, né? Nós temos esse que foi o último que eu li, que é Fé em Canudos, do padre Francisco Montenegro. Também aborda em uma perspectiva sociológica. Nós temos esse livro, A Guerra Social de Canudos, de Edmundo Muniz. E nós temos Canudos, Messianismo e Conflito Social, de João Arruda. Esses livros que eu apresentei, esses 4 livros, agora além dos Sertões de Euclides da Cunha, eles já vêm abordando o tema nessa perspectiva socioeconômica, né? Ele já vem falando um pouco sobre Canudos, uma perspectiva socioeconômica, porque além do fator histórico que Canudos representa para o Brasil, a parte sociopolítica ela é um fator imprescindível na discussão. Ontem eu falei sobre Lampião, hoje sobre Canudos. São 2 episódios na história do Brasil e mais particularmente no Nordeste que, embora tenham intentos diferentes, eles rumem para caminhos diferentes, meios diferentes, mas a fonte desses acontecimentos, o motivo primeiro
pelos quais eles passam a existir é o mesmo. É o fator socioeconômico, né? Canudos, é interessante a gente falar, por muitos anos propalou-se a ideia de que Antônio Conselheiro tinha a intenção, inclusive naquele tempo, no tempo da guerra, no Brasil afora, sobretudo nas capitais, propalava-se a falsa informação de que Canudos era um reduto de monarquistas que tinham a intenção de formar um exército e depor o presidente naquele tempo, né, que era o Prudente de Moraes, e restaurar a monarquia, restituindo Dom Pedro II como o imperador do Brasil. De fato, Antônio Conselheiro ele era um monarquista, mas não um monarquista veemente. Ele acreditava que o monarquismo no Brasil era algo que estava dando certo, que deu certo, e que Dom Pedro, a família real, tinha um direito divino de governar o Brasil.